amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Seródio, o Luiz Carlos Quartarolo também está aqui. Vamos ao futebol em rede nesta sexta-feira e vamos direto ao assunto. Afinal de contas, o grande assunto do momento é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que venceu o clássico contra o São Paulo. E eu quero começar aqui fazendo uma pergunta que o Quartarolo fez nas redes sociais. Abel Ferrolho, ele é estrategista ou retranqueiro? Então, você pode começar respondendo, Quartarolo. Um abraço, meu caro Fábio Seródio, um abraço a todos vocês que nos acompanham mais uma vez aqui no YouTube, ao vivo, nas redes sociais da AltV. Um abraço ao Luquete, ao nosso Sérgio Oliveira. Bom, a pergunta eu acho que tem a ver, né, Seródio? Tem amigo meu, inclusive, que chama o Abel Ferreira de Abel Ferrolho, não é, Seródio? Sim. Sim. Ele é retranqueiro, eu esqueci de colocar mais uma opção, é retranqueiro, estrategista ou medroso, né? A verdade é que ele acho que é um misto das três coisas, porque eu acho que ele tem estratégia de jogo, ele já mostrou isso, né, Seródio, em vários momentos. Eu acho que é uma estratégia também jogar no contra-ataque. A única coisa que eu fico pé da vida com esses treinadores e com a parte da imprensa mais moderna que acha que tudo é estratégia é mentir. Ou seja, não é nada de novo, não tem nada de novo para o futebol brasileiro, não trouxe nada, não agregou nada. Joga no contra-ataque. Está errado em jogar no contra-ataque? Não. O José Mourinho é um técnico retranqueiro. Aliás, é da escola dele, né? Se ele fosse da escola de um Guardiola, talvez do Klopp, seria diferente. E não há nada de errado nisso. Ele ganha e perde dessa forma. Só que é uma maneira de jogar que não é tão bonita, mas quando dá certas jogadas a gente vê gols bonitos, inclusive. Só que eu acho uma judiação. Um time, um elenco como o Palmeiras, ontem, por exemplo, se você tem o Rafael Veiga e o Dudu, que são jogadores de muito bom nível para o atual estágio do futebol brasileiro, é uma sacanagem, desculpe a expressão, segurar esse time lá atrás e esses dois jogadores virando, só dando rebote e chutão para frente. A bola não passou pelo pé deles. Então, sabe, eu acho que isso é um desperdício, mas é uma maneira de jogar, tem dado certo, venceu o São Paulo, já venceu competições importantes, mas realmente eu acho mais retranqueiro que estrategista. Ele joga pelo resultado. Ele joga pelo resultado. Está errado? Não, é uma maneira de jogar. Mas agrega, trouxe novidades para o futebol brasileiro? Não, nenhuma. O que ele faz é o que o Filipão fazia, o que outros técnicos fazem. Ele é um Celso Rotti que fala português castiço. Tá bom. Eu quero só lembrar que a retranca é uma estratégia. Então, ele tem essa escola, esse perfil de ser um cara que gosta de segurar resultado. Aliás, na Europa, principalmente na Itália, e não é italiano, ele é português, os caras fazem 1-0 e seguram o jogo. É uma estratégia. Faz bem ao futebol brasileiro copiar esse tipo de atitude? Eu não gosto. Há quem goste. Aqui no futebol brasileiro também tivemos treinadores que jogavam por resultado. O Felipão era um que era muito sacrificado na imprensa, porque dizem era um futebol de resultados. É um jeito de jogar. E foi vencedor, né, Seródio? Foi vencedor, é um jeito de jogar, como o Abel Ferrolho. Ele é vencedor, a gente tem que bater palmas quando vence. E quando perde, ele vai acabar arcando com o custo da estratégia que escolheu. Eu também acho que o Palmeiras tem mais time do que estratégia montada. Poderia jogar melhor, poderia conseguir resultados mais impressionantes. Mas é assim que o Abel Ferrolho dirige o Palmeiras. Vamos respeitar. Quartarolo, o Palmeiras venceu o clássico. Posso falar uma coisa para você, Seródio? Pode. Você sabe que programas ao vivo, né, acontecem coisas ao vivo. Você sabe que eu saí rapidamente para voltar agora para fazer o programa, peguei algum trânsito e cheguei em cima da hora. Então eu vou me levantar aqui, vou pegar um cabo, vou cabear essa transmissão, porque a internet, o Wi-Fi parece que está meio falhando, né? Então, para valorizar um pouquinho a nossa imagem, eu vou me levantar e pegar um cabo e botar um cabo aqui no meu Mac. Então, vai falando aí que eu já venho. Peraí. Tá bom. Vocês estão vendo como que funciona a coisa. A gente sempre precisa... Não tem cabo meio. Olha aqui. Então, ele vai colocar o cabo, já que não tem cabo meio, vamos ver se funciona com o cabo. Bom, estava funcionando. Se chamar de Choquito, eu brigo, hein? O Choquito Sati está resolvendo a questão. Aí, tá vendo? Quartarolo, Choquito Sati, enfiou o cabo,
e agora vamos com o cabo enfiado. É o jeito. Ah, nego. É o seguinte, Quartarolo, Diga. o Palmeiras, como eu estava dizendo, ganhou o Sim. clássico e agora, por falar em estratégia, já que você falou em estratégia com o Abel Ferrolho, ele vai poupar jogadores contra o Santos no final de semana e, segundo o Abel Ferrolho, é uma gestão de energia, ok? Gostei da informação, hein? Então, contra o Santos, ultimamente, pode poupar. Vai ser uma gestão de É. energia. Você acha que ele se arrisca muito? Você chamou ele de medroso. Ele se arrisca muito em poupar astros para o jogo contra o Santos? O time já está classificado no Paulista, né? Então, realmente pode preservar alguns jogadores, né? Para o Santos é ótimo, mas mesmo assim, o Palmeiras, na minha opinião, continua favorito contra o Santos. Não se preocupe, não. Mas realmente dá mais jogo, eu acho. Agora, não sei quem ele vai poupar, né? Ele pode poupar. Ontem, por exemplo, eu não tiraria o Scarpa do time. Ele começou sem o Scarpa, né? Então, sei lá. Eu acho que o Rafael Veiga rende muito mais com o Scarpa em campo. A gente até já falou sobre isso, né? Mas tudo bem. Se ele quiser poupar, ele tem todo o direito e tem, inclusive, espaço para isso, porque agora, depois ele vai ter o Corinthians, que eu acho que é um jogo mais difícil, daí ele bota a cavalaria toda em campo, né? Então, ele pode poupar, sim, até porque ele já está classificado. Agora é só administrar e treinar para a próxima fase do Paulista e esperar a Libertadores, aí que está chegando, Copa do Brasil. Para você ficar aliviado, o Luan não joga, tem uma lesão na coxa, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula também estão fora, tem lesões no tornozelo, por isso o Palmeiras não deve ir com força total. Lembrando aqui que o Tite convocou o Everton pode ficar fora das quartas e final do Campeonato Paulista, inclusive de um jogo da semifinal, vamos ver o que acontece. E aí vem a pergunta que eu gostaria de fazer, falamos sobre isso ontem na nossa live no Instagram, mas aí surgiu a informação de que clubes europeus estão interessados em Abel Ferrolho. O Granada eu acho que ele não deveria ir porque é uma bomba, e o Benfica é outro, como é o Benfica é de Lisboa, Portugal, a terra de Abel Ferrolho, de repente, Benfica, se for para lá. E aí, Quartarolo, você, se fosse Abel Ferrolho, pensaria no assunto ou não? Então, se ele for treinar o Benfica, a Águia lá não vai permitir que ele fique muito atrás, não. Vai ter que jogar mais à frente. A tradição do time é essa, né? Se bem que o Benfica, ultimamente, não tem sido assim grande destaque internacional, mas é um time de tradição. O Granada esquece, né? O Granada é brincadeira. O Granada é pior que o PAOK. Ele já esteve no PAOK. Eu não sairia do Palmeiras agora. Eu acho que ele pode conquistar mais títulos, entrar para o panteão da história, se colocar num lugar muito importante na vida dele, na carreira dele. Mas, de qualquer maneira, ele vive falando. Ele mesmo ontem citou novamente: eu tenho contrato. Hoje surgiu a informação que são 5,5 milhões de euros para cláusula rescisória. O Palmeiras, com certeza, se ele quiser sair, vai cobrar, né? Não, vamos ver. Se sou ele, eu fico com o bumbum no assento, porque numa dessa o Tite vai sair, vai saber. Agora, Quartarolo, eu quero entrar numa polêmica aqui. Eu não tenho nada a ver com a dona Leila, não sou conselheiro do Palmeiras, também não voto na eleição do Palmeiras, mas a dona Leila acabou revelando numa entrevista que ela tentou aí ajudar a levar meninos da torcida organizada para Abu Dhabi no Mundial. E houve lá um certo desacerto entre a dona Leila e os meninos da torcida organizada. Até porque eles estavam cobrando da dona Leila a demissão do assessor de imprensa dela e ela não gostou muito. E, segundo a matéria do jornal, lealdade é um caminho de duas pontas, teria dito a dona Leila, que é hoje a presidente do Palmeiras. Bom, é o seguinte, Quartarolo, esse é o risco. A pessoa não conhece muito o mundo do futebol, pode se encantar com torcedores organizados, como ela tem um cheque poupudo, ela pode acabar querendo ajudar muita gente, mas esse tipo de relação não é muito legal entre presidente e torcida organizada. Eu não tenho nada com a vida da dona Leila, mas isso daí costuma dar em pinico cheio quando estoura. Tomara não estoure logo, mas que já ficou no ar.
um cheiro azedo da relação entre torcida organizada e a presidente do Palmeiras, que tem um cheque poupudo, ficou, Quartarolo. Eu li a matéria foi do Estadão, e ela diz que rompeu com a organizada. Diz que devolveram o dinheiro. A organizada devolveu R$200 mil, o que só prova que a torcida organizada não serve para nada. Ela quer ser paga para torcer, né? Ô Seródio, ô Quartarolo, ô Sérgio, ô Fulano, ô Mônica, vamos fazer um time aí, eu pago tanto e você vai lá torcer para mim. Isso não é torcedor, isso é torcedor profissional, né? Então, fica claro, mais uma vez, como funcionam essas coisas, e é bom que o torcedor comum perceba isso. Porque o Palmeiras não precisa da torcida organizada para nada. Para nada. Tanto é que o Palmeiras entrou em campo ontem sem apoio da organizada, ganhou de 1-0, jogou da mesma maneira, que vai ganhar título da mesma maneira. E ela se afastando da organizada, embora ela estivesse muito próxima, agora diz que através da lei Rouanet também não vai mais dar dinheiro para o carnaval da torcida organizada. Esse é o problema dela, pela lei Rouanet até está dentro da lei, mas eu também discuto moralmente, acho que não tinha que dar nunca, né? Porque tem tanta coisa precisando de dinheiro aí, não é o carnaval que vai resolver a situação. E fica aquele negócio, mas a torcida organizada tem função social. Tem nada. A grande maioria, a diretoria trabalha para o futebol, trabalha com o futebol, são pessoas que dependem do futebol diretamente e que não fazem nada pelo futebol. Tanto é que está provado. Estavam pressionando a presidente do clube no momento mais iluminado do Palmeiras da história. Não há o que falar desse momento do Palmeiras. É bicampeão da América, vice-campeão do mundo. É um time que está ganhando tudo e os caras estão enchendo o saco, claramente porque querem mais dinheiro. Esses caras são nefastos. Então, ela está repetindo o Paulo Nobre. O Paulo Nobre, em 2016, até escrevi nas nossas redes sociais isso, ele se afastou, em 2014, se afastou da... Escreve no site. Mas eu tenho escrito. Aí, o que aconteceu? A torcida organizada se afastou, pegava no pé dele e o time começou a se recuperar. Aliás, tudo que está acontecendo hoje no Palmeiras se deve ao Paulo Nobre, que começou essa nova empreitada, essa nova cara do Palmeiras, melhor administrativamente falando. Aí o que aconteceu? Quando veio o Gagliotti, ele se reaproximou. O que eu via lá dentro do Palmeiras era o seguinte: mas o Paulo Nobre tinha dinheiro para pagar segurança e não ter contato nenhum com os organizados, ou seja, não tinha nem pressão, os caras não conseguiam pressionar. O Gagliotti tem medo, porque não tem dinheiro, os caras sabem onde ele mora, aquela coisa toda. Eu acho que a Leila também tem dinheiro para ter segurança e contratar, e qualquer coisa avisa a polícia, se for ameaçada. Então, melhor para o Palmeiras que ela tenha se afastado. O Palmeiras não perde nada com isso, só ganha e o torcedor comum também. Bom, então, presta atenção no que eu vou falar, Quartarolo. Sim. Porque eu acho que as pessoas precisam refletir sobre o assunto. Primeiro, que a torcida organizada faz pressão, aliás, ela é organizada justamente por isso, para fazer pressão, para obter vantagem. Isso funciona assim, não adianta. Mas o fato é que a relação da dona Leila, que é presidente hoje do Palmeiras, com a torcida organizada, ela pode ser legal, mas ela não é moral. Esse negócio de ficar dando dinheirinho, eu vou ajudar a levar menino, tem que ajudar a levar menino, manda ela para a escola, pronto, acabou. Assim vai ajudar melhor do que mandar para Abu Dhabi. Ela também não tem que ficar fazendo doação ou por cima ou por baixo do pano para carnaval. Essa não é a relação. É legal? É até legal, mas é imoral. Para ela mesmo não faz sentido. Eu acho que ela devia rever certas posturas. E é lógico que os conselheiros do Palmeiras, que conhecem tão bem, aliás, muitos deles são da torcida organizada. Então, eles também vão ter que refletir sobre esse assunto, porque uma hora estoura a pizza. Eu falei pizza porque parece que ela também gosta de comer uma pizza socialmente. Então, vamos parar com isso. Acho que a relação é legal, pode até ser, mas ela é imoral, principalmente para uma pessoa que assumiu a presidência do Palmeiras, tendo o Palmeiras como patrocinador da sua empresa. Tem muita coisa que precisa ser revista. Eu acho que a dona Leila precisa dar uma parada nisso aí. A gente entende, mas eu acho que não é uma relação muito moral em relação à torcida organizada, envolvimento financeiro, porque, sabe, uma mão lava a outra. E como ela mesmo disse, a lealdade é um caminho de duas pontas. Eu não sei até que ponto essa lealdade ajuda a dona Leila. Em todo caso, vamos em frente. Bom,
Você vai encontrar no descritivo do programa do YouTube a entrevista, o link da entrevista do Lê, que foi uma entrevista muito legal. O Lê que jogou na Inter de Limeira, no São Paulo, na Portuguesa, no Internacional de Porto Alegre. Clique lá, assista, que você vai gostar do papo com o Lê. E hoje eu vou encher o saco do Quartarolo, você pode ter certeza. Vamos falar do São Paulo? São Paulo perdeu o clássico, o Palmeiras. Não foi nenhuma tragédia. Perdeu, até que jogou bem, o time melhorou, está mostrando espírito dentro de campo. Porque ultimamente o São Paulo parecia zumbi quando jogava. Agora melhorou um pouquinho, os caras pelo menos estão correndo atrás da bola. Mas aí, Quartarolo, depois da derrota, surgiu a polêmica do Rogério Ceni com o médico Tadeu Moreno, parece que é o nome dele, não era o doutor José Sanches, que a gente conhece tão bem. Tadeu Moreno eu não conheço particularmente. E aí surgiu aquela história que quando o menino lá, o Diego Costa, levou a bolada, ficou meio tonto, o médico tinha que ter atenção para o cara entrar pelo lado certo do gramado e tudo mais, virou uma balbúrdia. Eu, honestamente, Quartarolo, acho que o Rogério Ceni avançou o sinal. O médico, ele faz parte do clube, mas ele não faz parte da comissão técnica, e nem a função dele é orientar o jogador para voltar no gramado. Acho que houve um certo abuso do Rogério Ceni ao expor a postura do médico nesse lance. O que você pensa a respeito disso, Quartarolo? Eu vou usar uma palavra bem chula, acho que foi sacanagem com o médico, é desviar a atenção, desviar o foco. A gente falou ontem isso, inclusive na nossa live, de que o São Paulo merecia pelo menos um empate. O São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras no segundo tempo, faltou qualidade, é verdade, no ataque para finalizar. É difícil fazer gol no Palmeiras por N razões, uma delas é que é um time que se defende muito bem, a la Carille, né? É mais um que também sabia jogar defensivamente e era chamado de, olha, não ajuda nada o futebol brasileiro, mas era brasileiro, então não servia. O Carille jogava assim no Corinthians em várias vezes e conseguiu ganhar. Foi até campeão brasileiro. E é duro entrar na defesa do São Paulo. E quando quando o São Paulo entrou na defesa do Palmeiras, que é difícil entrar, repito, o São Paulo não fez a boa jogada, não finalizou bem, estava nervoso, acabou se perdendo, teve a expulsão do Rafinha, mas não é terra arrasada. O São Paulo fez um bom jogo, mesmo depois do gol no primeiro tempo, quando tomou um sufoco do Palmeiras no início, conseguiu equilibrar. O primeiro tempo, mesmo assim, foi do Palmeiras, eu admito, não com tanta distância, mas foi melhor o Palmeiras. E no segundo tempo deu São Paulo. Então, se houvesse um empate, estava normal. Perder por 1-0 o clássico, mas tinha o tabu. Isso é para estatística, para o almanaque de comentarista que gosta de comentar por almanaque. Se você olhar o jogo, foi um clássico bem disputado, não foi de muita emoção, extraordinário, mas foi um bom jogo. Agora, jogar para cima do médico essa situação, porque ele devia liberar o jogador, falar assim, volta pelo lado esquerdo, que o Palmeiras vai atacar por lá. Primeiro, que ele tem que tomar conta do jogador, ele estava preocupado com a bolada que o Diego Costa levou. Essa era a primeira preocupação dele. O jogador voltou, inclusive, meio zonzo, né? Demorou um pouquinho para voltar. E eu até também, a gente já falou sobre isso hoje, né? Tanto no nosso canal como nas nossas redes sociais, né, Seródio? Tinha mais 10 em campo. Os jogadores que estão em campo têm que perceber a situação. Olha, tem um a menos na nossa defesa, o cara está lá fora, quem vai cobrir? O volante dá 10 passos atrás, anda 3 metros para trás e cobre. O seu Arboleda, por incrível que pareça, o Arboleda percebeu que ele tentou, que ele saiu da posição dele para tentar interromper a jogada. Mas a verdade é que o médico do São Paulo não tem nada a ver com isso. E o Rogério Ceni foi infeliz, e eu diria mais, eu gosto muito do Rogério, mas ele foi antiético. Ele expôs um profissional que você não está tão acostumado aos jogos como o doutor José Sanches, mas o cara está lá para trabalhar. E o cara fez a função dele. A função do médico foi feita. Tanto é que o cara voltou para o jogo. Então está tudo certo. A função do médico não é discutir plano tático. Aliás, como eu sou um cara que gosto de ajudar as pessoas, o Sérgio Oliveira vai colocar imagens do presente que o Marcos Monteiro está passando para a gente, vai ser um parceiro nosso da Cat Sports, com as planchetas. Aí, Rogério, você vai lá e explica para o médico na plancheta o que você quer que ele faça. Mas eu sugiro, Rogério, que você use essas planchetas, que são muito boas, como diria o Neto, diga-se de passagem,
para você explicar para os jogadores o posicionamento em campo. Sua função é falar com o jogador, sua função não é passar informação para o médico. O médico vai resolver o problema do jogador e não do time. Ok? Mas como eu sou um cara legal, estou dando as pranchetas para você entender como você vai se comunicar com essa gente toda. Dito isso, o Rogério é um cara que eu adoro, gosto muito dele, gosto mesmo. Uma pessoa, um profissional. Mas ele também cometeu uma outra gafe. Vazou, Quartarolo, que o Rogério conversou com o Pedrinho, ex-Corinthians, e estaria interessado com o Pedrinho, e aí vazou. Bom, vazar, Rogério, eu trabalhei na imprensa, Quartarolo também, durante muitos anos, é a coisa mais fácil que acontece. Nada, quando entre mais do que duas pessoas sabem de um segredo, a chance desse segredo ser revelado é enorme, ok? Então, vazou. E aí vazou, que ele falou 30 minutos com o cara. O Rogério ficou pé da vida. Eu falei 3 minutos e 10 segundos. Não me interessa mais. Quando vaza a informação, o melhor a fazer é você dar sua resposta a respeito do assunto e acabou. Não estica. Quanto mais você estica, mais você expõe as partes. Você expõe o cara que você conversou, teria sido o Pedrinho, expõe o staff do Pedrinho, que certamente aumentou o bolo, e expõe todo mundo. Resultado disso. Agora não quero mais o Pedrinho no São Paulo. Deu chilique no Rogério, Quartarolo. Mais um canhoto também no time do São Paulo. Já tem Luciano, já tem Sara, já tem o que veio lá do Internacional, o Patrick. O que é isso? Vai ser um time da esquerda? Justamente o São Paulo, que é tão direita, né? Não vai dar certo. Isso é brincadeira, é claro. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: o Rogério Ceni tem todo o direito de conversar com quem ele bem entender, com o jogador que ele bem quiser. Eu acho que estão fazendo uma tempestade em copo d'água e ele ajudou a fazer mais. Ele devia fazer, olha, é um jogador muito bom, que me interessa, dentro do meu time ele poderia ter espaço. Eu liguei realmente para prestar minha solidariedade ao jovem e também para saber da situação dele. Afinal, a FIFA liberou todo mundo que joga lá na Ucrânia, que está ligado a um clube ucraniano, que possa fazer contratos, pelo menos por empréstimo, para alguns clubes. Mas isso seria uma resposta inteligente. Não se for assim, o São Paulo tem interesse sim. Vai depender, é claro, do acerto com a diretoria. Porque eu, Rogério Ceni, diria eu, né, não cuido de contrato. Mas eu quis saber da intenção dele, se a gente podia abrir uma negociação, porque ele me interessa sim. E eu também presto, ao mesmo tempo, a minha solidariedade. Se ele vier, tudo bem. Se ele não vier, também que siga a sua carreira e que Deus ajude. Mas eu não tenho nenhum problema em falar com jogador nenhum. Acabou o papo, Seródio. Não tem que ficar explicando para ninguém. Aliás, não deve explicação. Né? Isso é bobagem. Por isso que não se briga com a notícia. A notícia foi dada, não importa se é exagerada ou não. Se ela é verdadeira e o fato aconteceu, você não deve brigar com a notícia. Isso eu tentei explicar muitas vezes no Corinthians e não deu certo. Não adianta brigar com a notícia. É verdade. Você vai lá, confirma ou não, no caso, já está todo mundo sabendo, você não vai dar uma de otário e falar que não, né? E usa a inteligência, como o Quartarolo acabou de usar. É uma questão de solidariedade, bom jogador, não precisa ficar papo, falar de quanto tempo falou no telefone, só expôs ainda mais a situação. Rogério, eu amo você, gosto muito de você, mas calma. Não é assim que a banda toca. Você não pode sair por aí batendo o bumbo para tudo quanto é lado, que uma hora você vai acabar caindo. Estou dando uma dica para você. Reclama do médico, reclama da fofoca, reclama... Calma. Não é bem assim que a banda toca. Mas eu gosto do Rogério. Torço para que ele dê certo. Não tenho nada contra o Rogério, mas seria bom tomar uma maracujina. Aí, tá vendo? Estou fazendo publicidade, mexer do Milton Neves. Maracujina no Rogério Ceni. Bom, você vai ver o link aí do nosso site, você pode visitar o site lá, eu escrevi, o Quartarolo vai escrever, assim, com o netinho dele trocar a fralda. Vai escrever também. E vamos falar agora de um outro time, o Santos Futebol Clube. Quartarolo, você sabe que o Santos foi pioneiro em muita coisa. O Santos é um clube maravilhoso, tem uma história fantástica. Mas os caras têm lá um tal de
não chama a patotinha da gestão lá? Conselho de Congestão. O Conselho de Indigestão. E parece que, como que eu vou explicar? A criatividade anda muito alta pelos lados da Vila Belmiro. O Santos resolveu apresentar os seus uniformes da temporada 2022 longe da Vila Belmiro. Até aí tudo bem. Faz onde quiser. Mas o evento vai ser em Portugal. Opa! Ora, pois, virou moda. O departamento de marketing do Santos resolveu explorar o Neme Portugal no futebol, Cortaro. Isso é bobagem, né? Sem comentários, né? Tudo bem que é legal você lançar seu produto em várias partes do mundo, mas primeiramente você lança na sua base. E outra, né? O que o Santos está querendo fazer? Está querendo dar o troco nos técnicos portugueses? Vocês vieram, nós vamos aí. Esse marketing não serve para nada. Já faz toda vez que fala em marketing no futebol, e não é no Santos. O marketing vai resolver o problema. Não, o Daniel Alves veio ganhando muito, mas o marketing já tem o projeto para pagar. Não pagou. O Corinthians, marketing, não conseguia vender o patrocinador Master. Era o time que mais aparecia toda semana na Rede Globo, 90 minutos ou mais, né? Porque sempre tinha acréscimo e ainda com intervalo. E os caras não conseguiram vender durante 3 anos o patrocinador Master. Quer dizer, são incompetentes os caras do marketing do Corinthians. Se desse para o Milton Neves, ele vendia em um dia. Aí os caras querem falar de marketing e assim por diante, em vários outros clubes. Não, porque agora contrataram o Ricardo Goulart. Olha, quem vai pagar? Não, o salário dele realmente é alto. Mas o marketing tem um projeto. Amigo, o torcedor pode ser bobo, apaixonado em alguns momentos, mas o cara não vai deixar de comer arroz e feijão para comprar a camisa do Ricardo Goulart. Ele não é o Pelé, gente. Então, para com isso, não vai vender. O que vai acontecer? Vai ficar devendo para o Ricardo Goulart e daqui a pouco vai aparecer assim na imprensa. Ricardo Goulart reclama que não recebeu direito de imagem, direito disso, direito daquilo. A gente sabe como é que é esse filme, né, Serode? Sim, apenas para colocar os pontos no seu devido lugar. Primeiro, se o marketing fizesse o seu papel, não precisava ter brilhantes ideias. Ponto. Eu conheço o departamento de marketing que tinha ótimas ideias, mas não cumpriu o seu papel. E conheço gente do marketing que cumpre o papel. A questão é menos ideias e mais ações. É assim que deve funcionar o departamento de marketing no futebol e fora dele, mas principalmente no futebol, parece que os caras têm ideias mirabolantes, mas na hora de colocar no papel... Bom, exemplo... Só uma coisa, que eu cometi uma injustiça. Eu não gosto muito das declarações do Luiz Paulo Rosenberg, nem tenho amizade com ele, mas sou obrigado a reconhecer que quando o Corinthians caiu, houve um projeto de marketing vencedor no Corinthians, aquele nunca vou te abandonar, a terceira camisa, funcionou. Eu acho até que o Santos devia estar de olho nisso, porque parece que também o ano que vem vai ser essa de não vou te abandonar, né? Precisa ficar de olho. Bom, cada um tem as suas ideias. Eu conheço a história, não quero nem me alongar muito, porque senão nós vamos sair do ar aqui por causa desses negócios. Bom, cada um cumpra o seu papel. E aí a gente não precisa de brilhantes ideias. O Santos teve uma brilhante ideia, contratou o Maicon, o Cruzeiro, aquele que jogou no São Paulo, mas ele só vai poder jogar no mata-mata do Campeonato Paulista. Essas últimas rodadas ele não pode jogar. E o Santos está envolvido aí com esse time da Arábia Saudita, porque vendeu o Alisson para a Arábia Saudita, o volante Alisson. O Quartarolo tem até uma foto dele beijando o Alisson na casa dele. O problema é que os árabes já pagaram uma parte do Alisson. E me parece que o Santos não está com muito dinheiro no bolso para devolver. Então, esse negócio de que o Alisson pode voltar, bom, não é bem assim. É uma situação remota essa volta do Alisson. Não, e também, não sei se você concorda, Cortarolo, não é o Pelé, é o Alisson. Não, mas agora o Santos pode falar para todo mundo que ele também é credor de alguém, né? Porque só ele era devedor. O quê? Não estão pagando a gente, Serode. Esses árabes aí estão dando calote, onde já se viu.
Pelo que eu Devo sei, é o para seguinte, 10 e tem um a receber. Puxa, estão devendo para mim. a verdade é a seguinte, né? Que o Santos deve procurar os seus direitos, e não sei se o Alisson se deu bem lá. Na atual conjuntura do Santos, o Alisson realmente não é o Zito, não é o Clodoaldo, não é o Toninho Vieira, não é o Dema, não é nenhum jogador extraordinário, não é nem Paulo Almeida. Mas se você analisar na atual conjuntura, lembra do Paulo Almeida? O gordo Paulo Almeida? Mas no Santos O que jogou é bem. gordo? Isso é gordofobia. Eu posso falar, seu gordinho também. Foi jogar no Benfica, não jogou nada. No Corinthians, chegou mais gordo que nós dois juntos. Mas foi um bom jogador no Santos em 2002. Agora, a verdade é a seguinte, né, Seródio? Hoje, se o Alisson volta, ele é titular, porque melhor que o Camacho, ele é. Então, o nosso treinador, o grande treinador que o Santos contratou, já pediu um volante. Aí o Rueda vai falar assim: olha o volante aí que você pediu, já voltou. E o Maicon vai no mata-mata, ele vai matar muita gente. Vou falar para você. Ele mata de desgosto. Esse treinador argentino, equatoriano, que o Santos contratou, como é o nome dele? O Bustos. O Topless. Ele já vai para o jogo contra o Palmeiras segurando o sutiã, porque ele sabe que o Palmeiras é o time do momento. E ele não conta ainda com o Felipe Jonathan, não conta ainda com o Carlos Sanches. Tem uma série de dificuldades para enfrentar o time do Palmeiras. Quartarolo, você está escalado em algum lugar para fazer esse jogo? Não? Ainda não recebi escalas, mas a verdade é a seguinte, meu caro Fábio Seródio. O Carlos Sanches, acho que o Santos não devia mais contar com ele. Infelizmente, foi um grande jogador, mas não, acho que não dá mais. E o Bustos, você tem que levar em consideração que a estreia contra o Fluminense do Piauí foi uma estreia de classificação, rapaz. Emocionante. Isso. Emocionante. Emocionante. Foi buscar nos pênaltis. Que coisa é essa? Fomos prejudicados pelo árbitro. A verdade é que o jogo contra o Palmeiras, mesmo um Palmeiras desfalcado, um Palmeiras reserva, o Palmeiras é favorito, mas entra naquele negócio que a gente falou outro dia de São Paulo e Corinthians, de Santos e Corinthians, né, Serotti? O clássico regional sempre tem um ingrediente diferente que às vezes entra no meio do jogo e até o time mais fraco acaba vencendo. Né? Então pode acontecer. Pode acontecer. Mas eu duvido. Mas se a escala não chegar, você avisa o nosso amigo lá que você vai fazer live com a gente. Se a escala não chegar, eu aviso o Bustos que eu estou à disposição. Tá bom. Então, vamos falar também do Corinthians. Corinthians aí está o Vitor Pereira, já estreou. Levou uma bordoada na chuva do São Paulo e agora teve toda semana para preparar tudo. Já separou o que é trigo, o que não é trigo, que vamos acertar esse time. E o Corinthians está num sério namoro com o Júnior Moraes. Dizem que está muito avançada a negociação. Um jogador de 35 anos que passou pelo Santos. Aliás, ele é ucraniano. Ele já defendeu as coisas da seleção da Ucrânia. Bom, eu não vou dizer que é uma solução. Pode ser o que temos para o momento. Eu acho que é mais por aí. É aquele Moraes que fez gol em final de campeonato pelo Santos, o filho do Aloísio? Como diria um Sérgio Lindo, o próprio. O filho do Aloísio, não é Aloísio, é Aloísio, que também jogou no Santos, era bom jogador. No Santos ele fez até gol na final, foi muito legal, mas não vingou, né? Agora, você falou que era ucraniano, numa dessa ele é convocado para a guerra, né? Não, já não tem mais jeito. Não tem mais jeito, tá bom. Não. Mas olha, não tem centroavante, quem não tem tu, vai você mesmo. Agora, o Vitor Pereira, que é o irmão de sangue de Abel Ferreira, é compatriota, Patrício, precisa ganhar da Puente Negra. Sim, porque é complicado, hein? O Vitor Pereira está a tatear o clube. Ainda não conhece todos os detalhes. Sim. Ele, por exemplo, botou para treinar o Jonathan Cafu e o Avelar. Não! O quê? Mas botou no treino, não vão ficar. Para movimentar. Ele também disse que o Cássio é um jogador importante para jogar com os pés. Não! Então, o Vitor Pereira está tentando tatear o Corinthians, ok? Sim, claro. Vamos com calma. Só falta ele falar, Seródio,
que o Fábio Santos está um pouco além da idade, que o Renato Não, Augusto, ele que o vai William descobrir também que está na vamos, descendente. precisamos de um centroavante. Ele vai Assim, falar isso, com centroavante. certeza. Isso. Temos o E o Jô. Corinthians está namorando as informações que vêm da guerra da Ucrânia com a Rússia, porque o Maicon jogou no Corinthians, Bom o jogador. Pedrinho, que se envolveu aí nessa conversa com o Rogério Ceni, também jogou no Corinthians, e de repente, aqui não tem tu, vão tu mesmo, né? Volta todo mundo aí, pelo menos por 3 meses. É isso que está acontecendo. Agora eu vou falar de um assunto polêmico, o Quartarolo vai me xingar. Os conselheiros do Corinthians resolveram solicitar vistas do processo envolvendo o seu Jassa e o Jarrão. Jassa, para quem não sabe, é um conselheiro do Corinthians. E o Jarrão era um dos Mas não é o líderes da... cabeleireiro lá do Silvio Santos? Não, esse é outro. E o Jarrão, também não é aquele do Quissuco, é o cara que estava da torcida organizada. Eles se meteram num rolo aí, era para a torcida organizada fazer um protesto contra o Jassa e contra o Roberto Andrade, e uma empresa ajudou o Jassa a se livrar dessa cobrança da torcida organizada, deram 10 mil reais aí, apareceu lá a nota do depósito para o Jarrão, da LLAS Esportes 10 Agenciamentos, diz que o seu representante legal é o senhor Anderson da Silva, não sei nem quem é, e aí os conselheiros do Corinthians resolveram, queremos saber tudo em meio a uma CPI no Corinthians por causa disso. Bom, eu vou falar um negócio aqui, o Quartarolo talvez nem entenda, mas o futebol tem de tudo. Tem lá desembargador, tem delegado de polícia, tem, digamos assim, empresários zoológicos, e tem muita coisa, ok? Muita. E também tem torcedor organizado. Quando acontece um rebuliço, geralmente a gente começa a perceber que a coisa é só direcionada para um lugar. Por isso que eu estou falando isso. Eu não vou defender Jassa nem nada, porque eu conheço muito bem ele, sei o que ele faz, a vida dele, eu não tenho nada a ver com isso. Mas se é para mexer no vespeiro, seria bom que também pegassem os torcedores organizados que fazem parte do Conselho Deliberativo do Corinthians. Porque tem muita gente aí que era torcida organizada que está metido no negócio. Metido em que negócio? De agenciamento do jogador? Não. De confusão gerais e irrestritas. Então, se é para mexer no vespeiro, vamos meter a mão e bagunçar o coreto. Não vai ficar pegando no pé só de um, que não vai dar em nada. Dei o meu recado. Se quiser comentar em cima, fique à vontade. Seródio, isso lembra bem a política nacional, né? De tempos em tempos, se oferecem cabeças, aí um rola, outro ainda consegue voltar. Na verdade, eles não saem nunca, né? Porque o nicho continua trabalhando. Na hora, inclusive, de ferrar a gente, eles são unidos, né? Então, é sempre assim. Tem cara que é julgado e condenado, mas depois é absolvido, porque já não é mais a vez dele de ser pego. Então, entregam-se cabeças. Mas a verdade é uma grande ação entre amigos, porque, na verdade, também, estou até usando muito a expressão na verdade, porque, na verdade, a minha verdade, na verdade, como eu vejo, é que todos têm rabo preso entre eles. Então, tipo assim, eu vou entregar você porque você fez isso. O cara fala, mas você também tem isso aqui. Aí o cara tem que fazer acordo, por isso que não vai. Então, lembra muito a política nacional, que envolve, inclusive, até o próprio judiciário. A sociedade judiciário. é assim. A sociedade, no geral, é assim. Então, é uma representatividade também, um clube como o Corinthians, que tem uma movimentação grande torcida, uma influência muito grande, assim como o Flamengo, outros. É claro que ela representa também um nicho, uma parte da sociedade, com muita gente boa e muita gente também atravessada por aí, de todo tipo. Então, é muito complicado e há uma certa convivência entre eles, como há uma convivência nossa da sociedade. O seu vizinho pode não ser tão honesto quanto você, o outro lá pode ser super honesto e assim por diante. Nós vivemos em sociedade e os defeitos humanos afloram e, infelizmente, eu ainda acredito, né? Felizmente, eu acho que a maioria é muito honesta, é boa, com defeitos humanos, é claro. E há uma minoria totalmente desonesta que desequilibra tudo, porque é o que mais aparece, infelizmente, e às vezes tem mais vozes, tem mais voz, tem mais formação de opinião, e aí o mundo é assim. Então, sei lá,
a gente continua aquela eterna briga entre o bem e o mal. E vamos em frente. Eu só vou repetir aqui. Não é que estou defendendo o Jaça, não. Eu conheço o Jaça, como conheço boa gente da torcida organizada também. Mas se é para meter a mão no vespeiro, vamos arreliar a bagunça. Não vai. Mexer só, empurrar para um lado só, que não vai resolver porcaria nenhuma. Bom, se você está gostando do programa, hoje nós estamos polêmicos, dá o nosso seu joinha aí para a gente vai gostar muito. E vamos aqui à convocação do Tite para os jogos finais. Ainda tem um jogo que a FIFA não decidiu, só parece que vai ser esse ano. Ou depois da Copa. Mas não há controvérsia. Convocados: Alisson, Ederson e o Everton. Acho que o Tite já definiu esses três mesmo. Ok. Zagueiros: Éder, Militão, Gabriel Magalhães. Não é o Magalhães, nosso amigo, tá, Quarteirão? Esse não. Esse é o Gabriel Magalhães, o Marquinhos e o Thiago Silva. A grande novidade aí é o Gabriel Magalhães. Você ficou surpreso? Até fiquei, né? Porque o Tite está numa reta de chegada, ele não costuma fazer muito teste mais, não, né? Mas, de qualquer maneira. Bom, aí nos laterais: Daniel Alves, Danilo, Alex Telles e Guilherme Arana. Também nenhuma novidade. O Arana volta, né? É uma novidade. Eu acho que volta para ser titular, né? Até porque o Alex Telles é bom marcador, joga no Manchester United, tá? Tá bom, eu sei disso. Os meio-campistas: Arthur, Bruno Guimarães, que fez um gol de letra, e o Casemiro, o Fabinho, o Fred, o Lucas Paquetá e o Felipe Coutinho. A novidade aí é a volta do Arthur. Aliás, quando falaram hoje do Arthur, o Kleber Xavier, o Maceredian e o Tite, quando começaram a explicar a volta do Arthur, juro mesmo, eu estava na rua com a minha esposa, estava assim, ela falou assim: por que você está prestando tanta atenção? Eu falei: não, é porque eu estou querendo saber por que eles convocaram o Falcão para a seleção, Paulo Roberto Falcão. Porque não é possível o Arthur ter todas essas qualidades. Meu Deus, pareciam que estavam falando do Zidane, do Falcão, do Gerson, do Pedro Rocha. Meu Deus, porque o Arthur, meu Deus do céu, até hoje não se firmou na Europa. É um jogador de médio para baixo. Teve um bom início no Grêmio e nunca mais. E estão fazendo olas. O Arthur, eu levaria, pelo menos para testar. Não estou dizendo que tem que ir para a Copa, Cerote. Eu levaria o Danilo, volante do Palmeiras, está jogando uma bola fina faz muito tempo, e esse jogador é jogador de futuro para a seleção. O que estão esperando? Que ele vá para a Ucrânia? Agora não tem mais Ucrânia para jogar. Leva o garoto, leva o Rafael Veiga para jogar um pouquinho, para testar o cara, para saber se o cara tem um espírito de seleção. Mas não. Aí o Bruno Guimarães, que foi convocado hoje, só deve ter sido convocado pelo coice que ele deu na bola, porque até outro dia ele Não, ele estava assim, ele foi convocado antes também. Mas não sempre. Não foi era campeão com a seleção brasileira na medalha de ouro. Olímpico, mas não era rotineiro. E o Gerson não veio, né? Então, não sei se... E agora, por incrível que pareça, os jornais franceses dizem o seguinte: o Olympique é Gerson e mais 10. Nesse momento que ele está no seu melhor momento, ele não veio. Coisas que acontecem, não está tendo voo. Então é verdade, deve ser isso. No ataque: Antony, Gabriel Martinelli, que é um jogador do Arsenal, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Bom, Martinelli é a novidade. Diz que o Kleber Xavier falou que teve uma conversa com a Arteta. Meu Deus do céu. Olhai por nós. Arteta. Era melhor conversar com o Edu Gaspar. Bom, muito bem. Vai lá. Agora, a pergunta que não quer calar, Cerote, é para você, direto, seco. Vai lá. Porque hoje na coletiva também o que faziam de pergunta longa, né? Deixar o entrevistado pensar muito não dá certo. Aí o negócio é o seguinte: direto para você, seco para você, como diria Milton Neves. Se Gabriel Martinelli ainda jogasse no Ituano, estaria na seleção? Não. Puxa vida. E aí, eu acho que é estranho, porque falou-se muito em convocar o Pedro do Flamengo, o Rafael Veiga, você citou o Danilo, que foi lembrado, e esses caras não apareceram. Eu fico até surpreso, porque o Tite é um cara que acompanha muito próximo. Você viu a escala dos jogos? Está aparecendo você e eu nas lives. Tem 100 e poucos. E eu não consegui entender. Aliás,
eu amo de paixão o Fábio Manceredjan, mas ele foi explicar a contusão do Neymar e falou de minutagem, de tempo jogado. Cara, se é para se preocupar com o tempo, convoca o relógio. É difícil. Aliás, agora seco para você, Quartarolo. Sim. Depois de perder pelo Paris Saint-Germain, jogando no time de Mbappé e Messi, você acha que Neymar resolve? Hoje não está resolvendo, né, Seródio? De maneira nenhuma. Nem ele, nem o Messi, não resolve nada. o Mbappé, tudo bem, mas, aliás, a imprensa espanhola lá de Madrid sacaneou o PSG, dizendo o PSG é muito pequeno para o grande Mbappé, né? O melhor seria ele vir para o Real de Madrid. Agora, o Neymar está numa descendente, né? O Neymar, desde aquela entrada do colombiano nas costas dele em 2014, ele vive as voltas com contusões e parece que ele não é um bom paciente, porque quando o cara é um bom paciente, ele se recupera, né? E ele também, ele está dando uma de Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho, em 2006, resolveu que, não vou mais jogar, não quero mais. Então, sabe? Não enche o saco. Porque ele é um grande jogador, é indiscutível. Que ele era para ter sido mais do que foi nesses últimos anos, também é indiscutível. Só que o projeto do PSG, eu acho que naufragou, né, Seródio? Olha, eu sobre o Neymar, quero lembrar ao Neymar, o pai dele, ele já tem 30 anos, e ele está ficando com a imagem do foguete da NASA. Sabe o que é a NASA? É a Agência Espacial Paraguaia. Até agora não decolou. Ou então você pode chamar de rojão molhado, né? Tá difícil. Quartarolo, dá um beijo em todo mundo aí que acabou o programa, Quartarolo. Um abraço, falamos demais. Boa sorte para todos vocês, bom futebol nesse fim de semana. E a gente volta, hein? A gente volta segunda-feira às 20 horas aqui no YouTube, nas redes sociais e também na AltV do meu amigo Luquete. Um abraço, gente. Um beijo para todos vocês. Gostei desse foguete da NASA. Tchau, Quartarolo, tchau.